Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Congespa 2024, né? Nessa conversa, nós vamos falar a respeito do reconhecimento internacional de consultores, é, algo que é bastante relevante para a profissão de consultoria e bastante relevante também para todos vocês que estão, de alguma maneira, conectados com esse mercado, seja como fornecedores de serviços de consultoria, de organização, seja como consumidores desse tipo de serviço atuando nas empresas, seja como influenciadores da tomada de decisão para a contratação de consultorias, como auditores que, no final das contas, acabam avaliando, de certa maneira, a qualidade da prestação desse tipo de serviço. Então, a gente reconhece como parte também desse mercado a relevância da atividade de consultoria para todos que trafegam e atuam em qualquer organização que esteja operando. A gente começa aqui agradecendo ao Congespa pela oportunidade, né, pelo convite e pelo espaço cedido para que a gente possa discutir esse tipo de informação, passar um pouco daquilo que o IBCO executa no Brasil, das relações internacionais que o IBCO possui e que, portanto, também transfere aos seus membros como parte dos benefícios de fazer parte dessa associação. E também falar um pouco dos mecanismos e dos benefícios de ser certificado como um consultor internacional. Eu estou aqui hoje com o Christian e com o Luiz, eles vão ter aqui rapidamente em seguida o espaço para falar um pouco sobre eles. Eu, para passar a bola, vou falar um pouco sobre mim apenas para que vocês saibam, né, qual que é a trajetória e qual é a importância que o IBCO e a atividade de consultoria tem na nossa vida e, portanto, né, naquilo que nós podemos contribuir para esse mercado. Meu nome é Flávio Oliveira, eu sou consultor de gestão desde o ano 2000, já são aí 24 anos. Eu sou hoje sócio e diretor da PM Análises, uma empresa de assessoria em sistemas de gestão organizacional. Realizamos auditorias, consultorias, treinamentos, várias atividades dentro dessa atividade da consultoria de organização. Faço parte do IBCO desde 2013, então já são aí 11 anos, né? E também sou consultor certificado CMC, Certified Management Consultant, desde 2013 também. Nessa trajetória, como membro do IBCO, eu faço parte da diretoria atual, já é o segundo mandato em que eu estou participando da diretoria, e ao longo desses anos, né, participamos aí ativamente em alguns comitês, em algumas iniciativas, como por exemplo o Prêmio Constantinos Brasil, e também participamos em prêmios internacionais, o Constantinos International, que também tem relação com o prêmio brasileiro. Bom, é isso, a gente vai ter algum tempo para falar, eu voltar a falar um pouco mais sobre a experiência novamente, mas eu já quero aqui passar a palavra para o Luiz Viana, que é o presidente do IBCO. Luiz, fique à vontade. Olá, Flávio, muito boa tarde, um excelente dia para todos que estão nos assistindo, né? Não sabemos qual vai ser o horário. Olá, Christian, tudo bem? Bem, eu me chamo Luiz Viana, eu gostaria de agradecer ao Congesco aí pela oportunidade de podermos estar discutindo temas tão relevantes para a consultoria de organização no Brasil, né? Eu estou como presidente do IBCO, né, na gestão 2021 e 2022, e agora na gestão 2023 e 2024. O IBCO, que é o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, que é o único instituto que é afiliado ao ICMCI, que é o Instituto Global de Consultores, né? O Christian vai falar um pouco mais do ICMCI, porque ele também participa como membro no board diretivo de órgãos de qualidade e auditoria, né, dentro da estrutura. E eu sou consultor de organização CMC, sou auditor também, né, sou sócio da Vorcon Auditoria e Consultoria, que agora é Vorcon Auditores Independentes e Vorcon Consultores Associados, atuando no Brasil e no exterior.
dou aula também, sou palestrante, atuo em diversos segmentos, né, de auditoria e consultoria no Brasil. Quando a gente está falando, hoje a gente vai bater um papo realmente muito importante, né, que é algo que nós viemos discutindo há alguns anos, não só dentro das estruturas do ICMCI, mas dentro do nosso board diretivo, com o Flávio, com o Christian, os demais diretores, que é o modelo de competências, a norma ISO 27700, o modelo de competências do ICMCI, a norma ISO 27700, que nós, através do IBCO, estamos, vamos dizer assim, trazendo ela para a BNT aqui no Brasil, provavelmente agora, esse ano ainda, se Deus quiser, já estamos na etapa final, para tornar uma norma oficial aqui no Brasil de padrões e melhores padrões e práticas globais de consultoria, aumentando o nível global de qualidade dos trabalhos de consultores, onde nós estamos coordenando esse processo, né, junto com o pessoal da BNT. Então, nosso bate-papo hoje ele vai perpassar por esses temas extremamente relevantes e também a certificação CMC. Se vocês veem aí nesse botãozinho aqui que está aqui comigo, com o Flávio, com o Christian, que é a certificação do Certified Management Consultant, que é a certificação internacional de consultores, que demonstra, né, que aquele consultor certificado ele tem experiência e segue os padrões mínimos globais exigidos pelo ICMCI para melhores práticas de consultoria de organização, e a gente vai falar um pouquinho dessa certificação CMC, o seu diferencial, como isso impacta, né, na qualidade do trabalho percebida, não só do consultor em si, no seu mercado de consultores, no seu referenciamento, mas como isso reflete nos trabalhos entregues ao seu cliente e a percepção de qualidade e de valor entregue do cliente para o trabalho do consultor. Eu gostaria de passar a palavra agora a Christian. Christian também já foi presidente do IBCO durante muitos anos, está há muito mais tempo que eu no IBCO, tem muito mais experiência, nosso patrimônio aí dentro do Instituto, e vai trazer um pouco mais da história do IBCO e a relevância aí do Instituto para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Christian. Boa tarde a todos. Como o Luiz diz, não sabemos o horário real, mas obrigado por nos permitir compartilhar esse espaço e desse tempo para trazer um pouco de informação que consideramos relevante sobre a profissão de consultor de organização, que é uma profissão que é pouco conhecida em profundidade, e é justamente labor e trabalho do IBCO fazer com que ela seja mais conhecida e compreendida, e especialmente a preparação de consultores profissionais que entendam que é mais do que apenas ser especialista em alguma área da gestão ou alguma área técnica para ser consultor. O processo de consultoria tem suas nuances específicas que precisam ser conhecidas e precisam ser desenvolvidas pelos consultores que quiserem abraçar a consultoria e a organização como uma profissão. Vemos no mercado muito amadorismo, junto com pessoas muito capacitadas e muitas pessoas com muito conhecimento querendo se tornar consultores que descobrem que precisam se preparar um pouco mais para serem consultores. Este é, basicamente, o objetivo do IBCO como instituição dentro do Brasil, e o objetivo do ICMCI, pelo qual nós somos filiados ao ICMCI, no mundo inteiro. É trabalhar pela profissionalização dos consultores de organização no mundo todo. Nós estamos hoje num evento que fala muito sobre normas, estándares e padrões. Então, o ICMCI se dedicou a desenvolver um estándar para o consultor. E dentro desse estándar, o eixo principal como o Luiz Viana já mencionou, o conjunto de competências mínimas que um consultor deve ter. Contra essas competências,
existe um processo pelo qual o consultor é testado e que leva ele a ser um CMC. Existem 10 mil CMCs no mundo inteiro. Aqui no Brasil somos em torno de 12 ou 15 em atividade nesse momento. Eu sou membro do IBCO desde 1999. Eu tenho 30 anos de experiência como consultor de organização. Sou sócio da Iron Consultoria, que também se dedica a auxiliar as empresas a implementar e manter os sistemas de gestão. Também temos outras linhas de atuação, além dessas, mas hoje é por esta linha que a gente se encaixa e que vamos compartilhar um pouco todo este conhecimento. O ICMCI suportou e apoiou o desenvolvimento de uma norma ISO específica para a consultoria de organização. Esta norma ISO, que estamos trabalhando junto com a BNT, para que ela seja adotada como uma norma brasileira, tende a mostrar quais são os requisitos que um projeto de consultoria deveria ter. Ela não é endereçada para o consultor, e sim para o projeto de consultoria, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Portanto, estamos falando de certificações, estamos falando de comportamento, estamos falando de adequação e de requisitos que um consultor profissional deveria ter, tanto para aquele que se dedica à administração, ao auxílio aos empresários, aos sistemas de gestão de qualidade, quanto para os próprios empresários e a comunidade que utiliza das certificações para que compreenda melhor o papel e atividade de consultoria e organização. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para explicar tudo isso e convido a todo mundo que acionem o QR Code que está aí na sua tela à direita, se quiserem mais informações e para poder entrar em contato com o próprio IBCO. Maravilha, Christian. Obrigado, Luiz. Obrigado, Christian. Bom, acho que é só um aquecimento aqui para o papo que vem a seguir, né? Acho que é importante que nós deixemos claro para as pessoas a nossa participação, até para que também isso possa gerar posteriormente, né? E através da colocação aí de dúvidas e comentários que a plataforma do Congesqua permite, o endereçamento aí de dúvidas, de sugestões, pessoal que estiver interessado em saber mais, o Christian acabou de falar sobre o QR Code aí para acessar a página do IBCO, ali também é um canal para conversar com o IBCO e com os seus membros aí para facilitar esse processo, tanto de certificação quanto de associação das empresas de consultoria e dos consultores que tenham esse né? Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente seguir adiante, né? E aí eu queria comentar, perguntar a vocês, né? Talvez eu começar aqui com o Christian, né? Já que acabou de falar um pouco sobre o standard da 20.700, né? A ISO, que provavelmente em breve aí vai se tornar uma ABNT, já está no processo. Mas antes disso, né? Eu queria que você falasse um pouco, Christian, sobre o que é o CMC, né? Assim, quais são os princípios dessa certificação e o que um consultor, né, um profissional de consultoria ganha, né? Qual é o benefício que ele tem quando ele obtém essa certificação, que o Luiz mencionou muito bem, né? Os consultores CMCs, eles andam com um PIN aqui de lapela para identificar, né? Qual que é a relevância dessa certificação e o que ela significa? Ok, vamos tentar ser breves e explicar o alcance dessa certificação. Então, primeiro, qualquer certificação busca mostrar para o mercado, para as pessoas que irão consumir essa pessoa certificada, atestar o cumprimento de certos requisitos. E, para isso, qualquer sistema de certificação envolve estabelecer quais são os requisitos, um mecanismo de avaliação e uma instituição que constantemente precisa trabalhar para ter a sua credibilidade permanentemente bem em alto, porque é essa credibilidade que vai suportar os benefícios da certificação que ele estende aos consultores. Então, o ICMCI, nas suas origens, o ICMCI foi criado nos meados dos anos 80, foi a intenção de preparar consultores de organização profissionais nos países
menos desenvolvidos, para que eles pudessem auxiliar em projetos que contribuíssem para o desenvolvimento econômico e social desses países. Eles sabiam que a consultoria é uma atividade relevante que contribui para a melhoria de produtividade e competitividade nos seus países de origem, e viam que precisava de um suporte, um apoio e um incentivo ao desenvolvimento desta profissão no resto do mundo. E aí criaram o ICMCI e imediatamente começaram a criar um modelo que permitisse certificar consultores, que lhes conferisse essa condição de serem profissionais, podem se chamar consultores profissionais a nível global. Certificação foi desenvolvida, um modelo de certificação foi desenvolvido para que o mesmo processo que se executa nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, seja a mesma que se executa na China, no Japão, na Malásia, em Zimbábue ou no Brasil. Portanto, toda vez que alguém recebe a certificação CMC em um país, quando essa pessoa se dirige a qualquer outro país ou quer conduzir um projeto de consultoria em algum outro país, a organização filiada ao ICMCI daquele país tem a obrigação de reconhecer esse consultor como um consultor certificado. A partir disso, se desenvolve uma série de eventos e uma série de mecanismos que permitem que a gente possa desenvolver um networking internacional, já seja para aprimoramento profissional, para tirar dúvidas, para poder discutir assuntos pertinentes da consultoria, ou até para poder desenvolver oportunidades de negócios, já seja procurando parceiros fora para executar trabalhos aqui no Brasil, ou vice-versa. Fazer e constantemente procurar oportunidades através desse networking para ver se alguém possa usar dos seus conhecimentos para poder trabalhar em qualquer projeto internacional. Inicialmente, toda a certificação vai ser movida através de um modelo de conhecimentos que se chamou CBK, Common Body of Knowledge, muito parecido com o PMI, modelos similares, só que com conhecimentos específicos para consultoria. Mas, já em meados dos anos 2000, se modificou essa forma de poder acessar ou poder certificar para trazer e evidenciar a experiência profissional que as pessoas têm, incorporando, então, conhecimento, a habilidade e a execução em si. Portanto, se desenvolveu um modelo de competências que testa a competência, as competências específicas que um consultor profissional deveria ter. Essas competências envolvem o desenvolvimento, o conhecimento contínuo, o estudo contínuo, envolve conhecimento do mercado, envolve a forma de se relacionar com clientes e envolve as competências técnicas específicas de como que se desenvolve o projeto, como que se atende a um cliente. Então, as oportunidades são grandes em termos pessoais, em termos de credibilidade junto a potenciais clientes e no mundo competitivo, em termos de poder mostrar que você passou por um processo demonstrando as suas competências, e em termos de fazer parte de um networking internacional imenso de aproximadamente 10 mil consultores, com a possibilidade de participar em eventos internacionais, como é o Prêmio Constantinos ou o Congresso Anual de Consultores, que se realizam anualmente em torno do mês de setembro, em diferentes países, uma vez por ano, juntando todas as pessoas com diferentes visões, diferentes culturas, e nos deixando perceber tudo como que os problemas que um consultor enfrenta são similares no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, para uma introdução, me parece que foi suficiente. Não, perfeito. Vai lá, Luiz, quer comentar? Não, é só fazer um breve comentário. Realmente o Christian ele trouxe aí a base histórica do surgimento, né, da ideia, e eu acho que isso foi extremamente relevante trazer para que a gente entenda
qual foi o propósito, né, do ICMCI com a certificação, que realmente é um propósito maior de padronização global. E uma coisa que eu só esqueci de comentar. Só deixa eu comentar uma coisa, tá? O ICMCI faz uma auditoria a cada 3 anos em todos os institutos membros, checando que cada um desses institutos siga o processo de certificação como recomendado pelo ICMCI para otorgar a certificação CMC. E neste momento, eu pessoalmente faço parte, sou o presidente do comitê que faz e conduz estas auditorias em todos os institutos, nos 50 institutos membros do ICMCI a cada 3 anos. O IBCO passou por auditoria este ano e foi recertificado e obteve mais uma vez a sua condição de poder continuar otorgando a certificação CMC. Excelente contribuição, Christian. Verdade, nós passamos pela auditoria trienal, né, do ICMCI e realmente tivemos excelentes recomendações, até pela metodologia que nós desenvolvemos de organização interna. Inclusive, tivemos conversas com os membros e auditores, né, sobre o processo de organização geral, que pode até ser replicado para outros institutos, né, para facilitar o processo, e a nível de organização interna também. Um outro ponto que eu gostaria de frisar antes de a gente já continuar é que dentro da estrutura global do ICMCI, nós estamos participando também de um grupo chamado Future Leaders, onde nesse momento eu estou representando, junto com outro diretor nosso aqui, que é o Igor, fazendo parte desse board do Future Leaders, com iniciativas globais, tanto a serem desenvolvidas para o ICMCI, como para os consultores de organização globalmente falando, e dentro das nossas redes sociais, onde você pode acompanhar aqui pelo QR Code, acessando o nosso site do IBCO, mas pelo LinkedIn, pelo Instagram, nós estamos sempre divulgando e compartilhando não só notícias, informações de consultoria, mas também as informações dos eventos internacionais desse grande networking. Flávio, pode dar segmento no nosso bate-papo? Opa, não, vamos lá, e só contribuindo aí também nessa questão do CMC, e talvez fazendo uma analogia para o pessoal que está assistindo, e que possivelmente, né, uma boa parte dessa audiência está acostumada com processos de certificação das suas empresas ou dos seus clientes, né, de acordo com os preceitos aí das normas ISO. A certificação do consultor, né, CMC, ela segue preceitos parecidos, né? Então, nós temos um processo de certificação global, né, que organizado, auditado e mantido pelo ICMCI, como esse organismo internacional e organizador desse processo como um todo. E aí os organismos nacionais têm os seus, executa esses processos para os consultores que fazem parte da sua área de atuação. Então, no Brasil não é diferente. A gente segue aqui no Brasil esses preceitos do ICMCI, tem uma série de regras, uma série de anexos a serem cumpridos, que prevê uma série de atividades nesse processo de certificação do consultor, como, por exemplo, o preenchimento de um inventário de informações que o consultor precisa fazer. Nesse inventário, ele precisa colocar todas as qualificações, ele precisa se mostrar atualizado em relação a questões relacionadas à sua área de atuação, então tem que participar em processos, tem que ler livros, tem que participar de treinamentos, né? Ele precisa demonstrar que se mantém ativo na atividade de consultoria. Existe também a necessidade de cases, né, que são estudados pelos avaliadores do IBCO, e existe também a possibilidade, né, aliás, possibilidade não, é uma obrigação, né, de consultar os clientes desses consultores a respeito do comportamento, da objetividade dos consultores durante a condução dos projetos, da sua competência ao entregar aquilo que ele propõe, a clareza com que ele
negocia as condições do projeto e posteriormente entrega, de fato, o serviço de acordo com aquilo que foi negociado no início. Então, é um processo bastante extenso que leva em conta critérios não só de competência técnica, mas de competência de gestão e de questões éticas, comportamentais desse consultor, de modo que, no final das contas, né, esse processo também auditado pelo ICMCI, como o Christian mencionou, numa base trienal, garante que existe uma uniformidade nos conceitos, que existe lisura nesse processo, para que, no final das contas, o consumidor do processo de consultoria, aquele que contrata um consultor ou uma empresa de consultoria, ele tenha a tranquilidade, tenha a confiança de que quando ele busca um consultor CMC, ele passou por um crivo enorme, né, uma série de conceitos, aí, uma série de avaliações a respeito da sua competência, e que, portanto, né, ele mantém um nível equivalente, né, aos consultores internacionais certificados também. Então, é mais ou menos a mesma lógica da certificação ISO, né? No final das contas, nós estamos falando sobre credibilidade do profissional que vai prestar os serviços de consultoria, né? Então, fechando fiquem à vontade, né, pessoal, também para complementar, e eu vou devolver a palavra para vocês também falarem sobre um outro tema que tem correlação com essa questão da padronização, né, com essa questão da previsibilidade dos serviços de consultoria e na contratação de consultores de organização, que é a ISO 20700, né, essa norma que foi desenvolvida por consultores, né, onde houve aí uma participação muito forte, aí eu quero que vocês falem sobre isso também, né, do próprio ICMCI no desenvolvimento dessa norma, e que está sendo trazida aí para o Brasil, né? Então, acho que a gente pode falar um pouco aí sobre a relevância, né? De que maneira a 20.700 vai ajudar os consultores de organização na entrega dos seus serviços. Ô, Flávio, antes de a gente passar aí para a gente dar continuidade nesse bate-papo, eu acho que você poderia, já que desde 2021, né, nós fomos os pioneiros em iniciar o Prêmio Constantinos Brasil, que você que deu início aí nesse processo conosco. Então, nós já tivemos 3 edições, né, do Prêmio Constantinos Brasil. Só que você falasse um pouco do prêmio para a gente, né, a nível global e a nível local, a sua importância, a sua relevância, e aí a gente já segue aí com o nosso bate-papo, porque eu acredito que o Prêmio Constantinos, ele é algo muito importante para que a gente deixe isso claro, como isso reflete globalmente nos trabalhos do Brasil, né, já que a gente participa também, né, de uma avaliação internacional. Ok. Bom, eu acho que um dos benefícios ou dos propósitos do IBCO, além de ajudar nesse processo de certificação dos consultores, é, obviamente, promover e reconhecer a competência dos consultores de organização aqui do Brasil, como é feito em diversos outros países pelos organismos nacionais de cada país. A criação do Prêmio Constantinos Brasil teve a intenção justamente de oferecer uma estrutura em que os melhores projetos de gestão de consultoria, de organização, conduzidos pelos consultores brasileiros, pudessem ser avaliados também sob bases conhecidas, né, técnicas e comportamentais, mais uma vez, com a visão do benefício observado pelo cliente, de maneira alinhada com o Prêmio Constantinos International, que é um prêmio que já opera desde 2011, né, se eu não me engano, já são, me corrijam se eu estiver errado, né, desde 2011, então já em 2024 aí nós iremos para o ano 14, né, dessa 14º ano edição do prêmio, que é um prêmio, claro, com âmbito internacional, então é o ICMCI que mantém, né, que congrega a organização desse prêmio, que desde 2011 vem reconhecendo projetos do mundo inteiro, de diversos países, em relação à competência
na condução desses projetos, a qualidade do desenvolvimento desses projetos e, principalmente, essa é uma inovação, essa é um ponto que nem todos os prêmios levam em consideração, e o Constantinos é um que faz isso com bastante clareza, né? Que é entender por parte do cliente como ele enxerga e de que maneira o projeto de consultoria de organização beneficiou, né, esse cliente. Então é muito interessante porque o prêmio, tanto o prêmio internacional quanto o prêmio brasileiro, oferecem dois prêmios são otorgados. Um para o consultor ou para a empresa que conduziu o projeto de consultoria e um prêmio para o cliente, né, com a clara intenção, né, de reconhecer a importância do cliente nesse processo como um todo, como o é em qualquer sistema de qualidade. Quer dizer, né, não basta eu achar que fiz o melhor projeto se o cliente não perceber esse projeto. Então, no Brasil, a gente já executou isso por 3 anos consecutivos, né? Esse ano de 2024 é o 4º ano em que ele ocorre. E, mais uma vez, a intenção é dar visão, né, a respeito dos grandes projetos de consultoria de organização que nós temos, e da competência que o consultor brasileiro tem, não deixa absolutamente nada a desejar em relação aos prêmios internacionais. Tanto é que, em todas as vezes que projetos brasileiros participaram do Constantinos International, né, o prêmio Constantinos Brasil, ele é um classificatório para o prêmio internacional. Todas as vezes que houve representantes brasileiros no prêmio internacional, eles ficaram entre os finalistas, né? Então, sendo que a participação é sempre muito, muito bem vista, muito valorizada, né? Sempre recebe notas altas, justamente porque, né, no processo de consultoria de organização, o Brasil está muito bem equipado aí com seus profissionais, suas equipes, empresas de consultoria como um todo. E como você não vai falar, eu vou falar. A primeira empresa de consultoria que participou do Constantinos International Award foi a PM Analysis, teve a coragem de se submeter ao crivo do prêmio e foi premiada com medalha de prata. Medalha de prata. Isso já em 2014. A gente sempre fica sem jeito de fazer elogio em boca própria, é sempre um dilema. Então, obrigado, Christian, por lembrar. É isso aí, né? Acho que você resumiu bem. O que a gente teve lá no início foi muita coragem, né? Para não dizer cara de pau, né? De dizer o seguinte: olha, a consultoria brasileira, ela está no mesmo nível da consultoria mundial, e isso vem se mostrando verdadeiro com o passar do tempo, né? Mas é isso, Luiz. Obrigado pelo aporte aí da gente falar um pouco sobre o Constantinos. Vamos seguir em frente. 20.700, né? Que é uma norma bem nova, né, internacional. Ainda não temos a versão brasileira dela, mas o processo está ocorrendo. Então eu queria que vocês comentassem aí sobre a importância dessa norma, em que momento nós estamos dessa nacionalização da norma internacional. E o que o consultor pode esperar dessa norma como uma orientação para os seus projetos de consultoria. Quem quer começar um pouquinho aí? Vai lá, eu acho que o Christian, eu vou só fazer uma introdução, mas o Christian ele está acompanhando um pouco mais de perto, junto com o Igor, né, esse processo, principalmente que tange a um cuidado muito específico nos processos de tradução da norma, para que a gente tenha uma fidedignidade, né, ao intuito da norma e como ela traz isso, para que ela tenha a representatividade e que ela precisa ter e que é o que ela tem. Então, o Christian está acompanhando um pouco mais de perto esse processo junto com a BNT, nós temos um grupo do WhatsApp onde tem diversos membros aí, né, participantes relevantes acompanhando esse processo. Acho que o Christian vai falar um pouquinho de como é que está o momento atual, né, desse fluxo e como é que isso, como é que o IBCO, inclusive, estará se posicionando em breve justamente para dar suporte aos consultores na adequação, na capacitação em relação a essa norma, e aumentar, né, esse valor, esse nível de qualidade geral dos consultores de organização no Brasil. Christian. Bem, antes de entrar no mérito da norma em si, os processos,
no momento a ABNT, nós levamos para a ABNT tivemos a iniciativa de tentar chamar a atenção de que a norma existia, já foi feito isso durante a pandemia, e aí o processo não foi para frente, e nós retomamos isso no início do ano passado. A ABNT se sensibilizou, estamos trabalhando dentro do grupo da ABNT, do comitê, eu não lembro exatamente o nome agora, assim que não vou arriscar qual é o nome, que é o comitê que cuida de governança, das normas ISO sobre governança, e já foi feita uma primeira discussão, a tradução e uma revisão da tradução. Nós estamos revisando todos nós estamos vendo, todos os comentários foram feitos na tradução, e estamos prestes a iniciar a discussão interna antes de submeter tudo para o processo de consulta pública, que é a última etapa para que a norma seja adotada pela ABNT como uma norma brasileira. Nós imaginamos que até o final do ano isto vai acontecer, ou seja, ao longo do segundo semestre. Esta norma ISO 20700 tem toda uma história que, resumidamente, nasce com a Comunidade Econômica Europeia. A comunidade começou a normatizar e estabelecer normas comuns aplicáveis em todos os países da Comunidade Econômica Europeia. E a primeira norma de serviço que foi desenvolvida pelo Comitê de Estándares da Comissão Econômica Europeia foi a de serviços de consultoria. Isto permitiria que qualquer consultor de qualquer país dentro da Comunidade Econômica Europeia pudesse exercer a profissão da mesma forma em qualquer um dos países pertencentes à Comunidade Europeia. Com um trabalho muito forte e apoio do IBCO e dos institutos membros da ICMCI dos países europeus, finalmente surgiu uma norma chamada EN 19170. Que 2011, isto foi em 2011, então o trabalho foi feito ao longo desde 2006 até 2011, um processo longo, que teve continuidade para que ela se tornasse uma norma ISO completa. Foi criado o comitê respectivo, mais uma vez, a partir do que já tinha sido desenvolvido na norma EN 16170, e em 2017 se transformou numa norma ISO, que é a norma ISO 20700-2017. Essa norma já foi reautorizada, digamos, sem qualquer alteração, 2 anos atrás, e neste momento existe um TC, que é um Technical Committee, que está revisando a norma para adequá-la fundamentalmente questões que dizem respeito a serviços digitais e como que eles impactam a consultoria, a inteligência artificial e a definição do profissional de consultoria. Porque descobriram que os organismos internacionais não têm uma descrição clara do que seja um consultor de organização. Então, tudo isto está sendo revisado. A ABNT votou a favor da criação desse comitê, e nós estamos trabalhando para ver se conseguimos colocar um brasileiro para cuidar e participar ativamente da revisão da norma ISO 20700. Sobre a própria norma, então, não é uma norma certificável e não é uma norma que se aplica ao consultor. É uma norma que estabelece requisitos para o processo de consultoria. E é uma norma que tem por objetivo auxiliar cliente e consultor a poder chegar a bom termo naquilo que se propuseram no início do relacionamento entre ambos. Uma das grandes queixas que existem com relação à consultoria e aos consultores por parte de empresários era que não se atingiam os resultados esperados na época da contratação. Então, a norma vem para tentar mostrar para os dois lados que precisam
de preencher uma série de requisitos para que o processo de consultoria possa seguir um andamento sem conflitos e que atinja finalmente os objetivos que foram definidos. É uma norma de grande utilidade tanto para o consultor quanto para o cliente. E deixa muito claro que o serviço de consultoria é um serviço negociado. Uhum. Ou seja, tanto o cliente quanto o consultor tem que negociar os termos do seu relacionamento. E aqui vem a grande primeira dificuldade, que era atacado de forma muito superficial e que a existência da norma permite trazer para cima da mesa. O cliente dificilmente consegue especificar claramente aquilo que ele espera do serviço de consultoria. E o consultor, receoso de perder o contrato, também não esclarecia. Isto levava a contratos feitos sem levar em consideração tudo o que era necessário e que deixava, no final do processo, duas partes insatisfeitas. Então, esperamos que esta norma, que uma vez adotada pelo Brasil como norma oficial, como uma norma técnica brasileira, que ela permita melhorar a qualidade e a satisfação de clientes e consultores com o resultado dos seus processos de consultoria. Isso vai exigir muita divulgação, isso vai exigir muito esclarecimento. No IBCO, nós já estamos preparando seminários e cursos para mostrar do que se trata a norma, para preparar os consultores para utilizar a norma corretamente e para convidar os empresários a que adiram à norma toda vez que forem contratar serviços de consultoria. E para isso vão ter que entender da própria norma. Ou seja, a norma não é específica, ou não visa apenas o consultor. Também visa dar auxílio e suporte ao empresário na hora que ele está contratando o serviço de consultoria. Tudo isto se complementa com a certificação internacional. A norma ISO é internacional, é suportada pelo ICMCI. O ICMCI suportou todo o seu desenvolvimento. E isto traz, agora a nível institucional IBCO, a certeza de que, quando nós formos procurar uma organização internacional que permitisse que a projeção do IBCO para permitir melhorar e prestar melhores serviços aos consultores da organização do Brasil, isso foi feito entre 2000 e 2002, quando era presidente Eduardo Rocha, que fomos atrás do ICMCI, descobrimos, nos adequamos e conseguimos ser membros do ICMCI já desde 2023. Eduardo Rocha e eu fomos os dois primeiros consultores certificados pelo ICMCI na América Latina. E o Brasil continua sendo o único país que tem uma instituição que representa a consultoria dentro do ICMCI. Todo esse desenvolvimento que culmina com a ISO 20700 mostra que o caminho é este e que a consultoria internacional está indo nesse caminho, que nós estamos seguindo o caminho que a consultor global segue. Christian, muito bem colocado. Eu gostaria de fazer algumas considerações realmente relacionadas às ponderações todas que o Christian colocou. O Christian colocou muito bem que a ISO 20700, né, além de tudo, né, e aí se você soma-se a isso, a certificação CMC, você vê que existe todo um padrão, né, de melhores práticas a serem executadas no processo de consultoria. Como isso se reflete na prática? Na prática, isso se reflete, por exemplo, num código de ética alinhado ao IBCO e ao ICMCI, muito bem estruturado do consultor, onde todos os consultores, principalmente eu falo dos consultores que são certificados CMC, dos membros do IBCO, consultores
que vão seguir e se formar, né, dentro dessa prática da ISO 27700, através dos cursos, dos seminários que nós vamos estar fornecendo para essa capacitação, né? Isso vai mudar a forma da qualidade. Na prática, como isso se reflete? Isso se reflete numa estruturação contratual, né, entre cliente e consultor profissional de consultoria de organização, onde a estrutura do contrato de consultoria, ela segue os preceitos e pré-requisitos da norma, onde ela vai definindo desde código de ética, ela vai definir ali as questões de lei de proteção de dados, ela vai definir qual é o objetivo do trabalho da consultoria, qual é o objetivo do escopo do trabalho, qual é a expectativa do cliente, qual é a expectativa do consultor, quais são o que é que será utilizado. A norma em si, ela já traz dentro do seu escopo completo uma série de pré-requisitos que vão ser acoplados a uma estrutura de contrato de consultoria, e isso vai amarrar, como o Christian muito bem colocou, as expectativas de cada lado. Ao término desse contrato, a norma também ela já traz uma questão de feedback do cliente e aceitação do contrato, para que os objetivos, para que o próprio cliente diga, olha, todos os objetivos que foram desenhados dentro do trabalho da consultoria foram atingidos de forma tal, 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 o que não foi atingido foi isso, isso e isso, as lições aprendidas são essas, essas e essas. Então, todo o escopo, ele fica muito bem amarrado, reduzindo o que o Christian muito bem colocou, aquela insatisfação que ficava. Isso significa o quê? Que nós elevamos o padrão dos trabalhos de consultoria, amarramos isso a um processo normativo internacional, onde o consultor brasileiro vai prestar esse serviço, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, seguindo esses padrões, ele vai estar num alto padrão de entrega, seguindo preceitos internacionais de consultoria. Então, esse é um diferencial competitivo muito grande para o padrão da consultoria de organização no Brasil. Então, isso quando você para e diz assim, olha, no Brasil isso aqui é um diferencial, internacionalmente nós estamos no padrão mais alto, né, de comparação. Então, era um tópico que eu gostaria de trazer. Christian, pode fazer o comentário? Eu queria acrescentar duas coisas. Primeiro, o conhecimento da norma e a norma em si virou uma referência obrigatória nos requisitos para a certificação CMC dos consultores que querem se submeter a essa certificação. Então, o ICMCI já incorporou a ISO 20700 como um requisito que precisa ser demonstrado, o conhecimento em cima e a aplicação da norma ISO 20700 precisa ser demonstrada e evidenciada para qualquer candidato que busque a certificação CMC. Segunda questão sobre a ISO, e que também vale para a certificação CMC, é que os dois sistemas foram desenvolvidos por consultores experientes. Eles estão suportados nas melhores práticas dos melhores consultores do mundo inteiro. Não são trabalhos puramente teóricos, referenciados em conhecimentos apenas desenvolvidos nas universidades ou desse tipo, acadêmicos. Na verdade, foram desenvolvidos por consultores experientes e baseados nas melhores práticas de projetos de consultoria. Tanto o modelo de competências que suporta a certificação individual CMC, quanto os requisitos que foram traduzidos num estándar, num padrão, na norma ISO 20700. Então, tem que ficar muito claro que se declarar conforme aos dois padrões se evidencia não apenas por documentos, mas pela experiência vivida, pelos resultados obtidos e pelos resultados evidenciados, tanto no caso da certificação CMC pelo consultor, e na ISO 20700, a intenção é que se evidenciem melhores resultados e mais satisfação de parte a parte nos projetos de consultoria. É isso aí.
E mais um ponto a ser costurado nessa trama toda, que envolve a 20.700 e que envolve a certificação CMC, é que um dos quesitos na avaliação do Prêmio Constantinos, tanto o internacional quanto o brasileiro, é se o projeto levou em conta os preceitos da 20.700. E que, na verdade, né, gente, como a maioria das normas ISO, isso normalmente amedronta as pessoas que pretendem adotar e começar uma jornada de adaptação e de conformidade com as normas, né? Essas normas, elas nunca dizem como fazer as coisas, né? Elas dizem o que precisa ser feito. Então, esse exemplo que você deu, Luiz, né, do conteúdo de um contrato de um consultor com o seu cliente, cara, são coisas básicas de um contrato de prestação de serviço, né? Não tem nada mirabolante, não tem nada revolucionário. É o simples fato de se parar para olhar para o que está sendo feito de melhor no mundo, que leva em conta conceitos de ética, de satisfação do cliente, de compromisso assumido e entregue, cumprido ao final. De qualquer profissional sério. Então, eu acho que é uma mensagem importante, né? Que tanto a certificação CMC quanto a 20.700, quanto a participação num prêmio Constantinos, exigem diligência, competência, claro, né? Mas não tem nada inatingível em nenhum desses processos, né? É claro que é preciso, como o Christian mencionou, um dos requisitos é que haja história para contar, né? Que haja experiência e que haja um caminho já trilhado para que isso aconteça, né? Fechada. Oi, pode falar. Eu acho só um dos comentários, por exemplo, que nós tivemos num dos eventos internacionais, dos fóruns que tivemos no Future Leaders, foi justamente isso. Uhum. Justamente que, assim, todo consultor, ele precisa passar por um processo de experiência, de desenvolvimento de trabalhos, de metodologias, de utilização de ferramentas, né? Principalmente essas questões das metodologias que envolvem as normas. Então, olha, para eu começar um trabalho eu preciso disso, ele tem que estar amarrado dessa forma, os processos e as técnicas envolvidas para cada tipo de trabalho são esses, e a experiência ao longo do tempo vai formar o consultor, né, ao longo do tempo. Você não simplesmente sai de um curso e diz, olha, eu sou um consultor experiente. Não, você se forma um consultor ao longo do tempo, né, à medida que você vai trabalhando, desenvolvendo, se certificando, entendendo quais são os passos corretos a se fazer. Só nisso você já ganha realmente um bom caminho, porque você já sabe qual caminho trilhar e como trilhar. O restante ele se desenvolve ao longo do tempo com boas experiências, boas histórias. Então, o conselho que, por exemplo, eu daria para consultores novos, né, que estão entrando é isso, vivencie, busquem empresas de consultoria sérias, busquem as formações e as certificações, busquem entender o processo da consultoria, né, se formar, se capacitar e vivenciar trabalhos, porque dentro de pouco tempo vocês já estarão se tornando consultores experientes, capazes de lidar com grandes projetos, né, de diversos tipos de complexidade. Eu queria encerrar aqui a minha participação chamando atenção para duas coisas. Tá? Primeiro, é a necessidade de que dos consultores nacionais levarem mais a sério a necessidade de terem que aprender uma segunda língua, especialmente o inglês. A quantidade de conhecimentos, a quantidade de experiências que podem ser absorvidas através de uma comunidade de networking como que o ICMCI promove é imensurável. E são todos feitos em inglês. Uhum. Nós fazemos um esforço de trazer todo esse conteúdo para o Brasil, mas realmente nós não temos recursos para poder fazer e aproveitar tudo isso. Então, existe um canal do YouTube do ICMCI, que chama ICMCI Official Videos, e vocês vão ter tudo isso que o Luiz comentou, todos os seminários internacionais que existem sobre como que a inteligência artificial está afetando a consultoria profissional, consultoria de organização profissional, como nos prepararmos para usar as novas ferramentas, quais são os impactos e tudo isso.
tudo isso é discutido nesses fóruns. No último congresso anual, que foi em Amman, na Jordânia, começou no dia 9 de outubro, logo no meio da guerra entre Israel e Hamas, mas, gente, foi um congresso de 2 dias sobre inteligência artificial fantástico. As contribuições e tudo o que foi discutido lá está disponível para ser visto nos vídeos do ICMCI. O ICMCI abre um canal de comunicação, inclusive com o mundo acadêmico. Existe um conjunto de pessoas do mundo acadêmico especializado em consultoria, desenvolveu um índice de consultoria. Eu não vou entrar muito no detalhe, não dá tempo. O ponto gente, é que dentro do ICMCI, você não vai encontrar o maior faturamento de consultoria do mundo. Isso está representado pelas grandes consultorias. A indústria de consultoria, em termos de faturamento, etc., está representado pelas grandes consultorias no mundo inteiro. Então, qual o papel do ICMCI e dos nossos institutos? Cuidar da formação do consultor profissional. Cuidar da evolução do consultor profissional. Trabalhar para o desenvolvimento desta profissão adequada aos dias de hoje e às mudanças que estamos vivenciando, para podermos auxiliar os empresários e os países a obterem melhores resultados e uma evolução positiva no desenvolvimento socioeconômico dos seus países. Este é o objetivo do ICMCI, este é o objetivo do IBCO, através dos seus programas, seus cursos, as certificações e a promoção de coisas como a que estamos tentando fazer com a ISO 20700. Perfeito, Christian. Obrigado pela contribuição ao longo da nossa conversa toda. Sempre um prazer falar contigo, sempre muita história e muita experiência e uma vida dedicada aí à profissão de consultor e à promoção dessa profissão. Luiz, seus comentários finais, por gentileza. O que você vê pela frente aí do IBCO, né, e desses desafios aí dos consultores? Pois é, Flávio. Assim, da minha visão, né, como consultor que venho atuando no mercado, no Brasil todo e fora, nós vemos que existe uma demanda. A gente diz que é uma assimetria informacional muito grande entre o que ocorre no mundo empresarial e corporativo a nível de conhecimento e o que nós, consultores, absorvemos e desenvolvemos ao longo das nossas experiências, e que nós temos muito a contribuir, né, para as empresas, para as organizações, e como o Christian muito bem disse, o ICMCI cuida da formação, da capacitação desses consultores. Dentro do IBCO, nós somos aqui o braço, né, vamos dizer assim, do ICMCI no Brasil, cuidando da formação e da capacitação desses consultores, buscando trazer o que tem de melhor no mundo para cá, para que os consultores do Brasil, através do IBCO, possam se formar, se capacitar, se desenvolver dentro dos padrões globais, ter a profissão de consultor como uma profissão real, desenvolvida, né, estudada, experienciada, compartilhando o network com os diversos membros, né, da nossa associação, e que eles possam não só ter esse network nacional dos nossos consultores, mas o network internacional que o ICMCI permite. Buscar ter esse diferencial, que é o conhecimento da norma 20700 nos seus trabalhos, e buscar ter a certificação CMC para ter um diferencial competitivo a nível de conhecimento mesmo, de entregável, de processos de trabalho. E isso reflete aí individualmente na vida de cada um e no mercado como um todo, dentro de tudo que o mundo está trazendo de novo e tão rápido dentro dos processos para um desenvolvimento sustentável do nosso planeta como um todo, pois nós impactamos positivamente nas organizações. Obrigado, Flávio e Christian, pela sua oportunidade, pela Congesco aí, de podermos estar trazendo um pouco aí do IBCO e do que nós temos a oferecer como instituto. Maravilha, Luiz. Obrigado mais uma vez aí também. Sempre um prazer falar contigo. E para você que está assistindo esse vídeo,
e quer saber mais, né? Está interessado em se profissionalizar como consultor, né? Em aumentar sua visibilidade no mercado, em fazer parte dessa comunidade nacional e internacional de consultores de altíssimo nível, né? Não há demagogia nenhuma nisso. Nós estamos realmente falando dos melhores consultores do mundo, fazendo parte desse grande pool, né, de profissionais. Visita o site do IBCO, ali você vai encontrar link para o ICMCI, vai encontrar link com o processo de certificação CMC, você vai conseguir ver vídeos das cerimônias de entrega do prêmio Constantinos nos anos anteriores, e você também vai ter, obviamente, um contato conosco, né, com a diretoria do IBCO para saber mais e levar esse processo adiante, tá? Então, esperamos aí ter trazido um pouco de luz sobre esse tema, né, um pouco de curiosidade a vocês e um pouco dos esforços que estão sendo desenvolvidos para a profissionalização dessa atividade tão relevante que é a dos consultores de organização no Brasil e no mundo. Obrigado a Congesco pelo espaço mais uma vez. Esperamos né, que vocês tenham passado aí momentos agradáveis conosco. Um grande abraço e até a próxima.